E aí, pessoal, fazendo esse podcast aqui para comentar o assunto, né, da reunião ministerial vazado pelo Moro, divulgado pelo Moro, que seria uma quase analogia com a Nájila e o Neymar ano passado, e era com o objetivo de queimar a reputação do presidente Bolsonaro, mas claro que o efeito foi totalmente contrário. Então você vê o quanto que essa galera fracassa ao tentar, de certa forma, acabar com a imagem do presidente. Porque o que foi dito naquela reunião, claro, com palavras muito duras, né, com palavrões e tudo mais, mas foi algo que muitos brasileiros pensam. E o presidente, ele, em seu discurso, não trouxe nenhuma surpresa ao povo brasileiro que em grande parte o apoia. Claro que tem aqueles que não apoiam, mas tem algumas coisas que o próprio presidente Bolsonaro quanto o ministro da Educação Abraham Weintraub disseram que são coisas pertinentes, sobretudo como que funciona o sistema. E Bolsonaro não agrada o sistema, isso é fato. Seria muito fácil se ele fizesse parte do sistema, usar a popularidade dele e se manter no cargo. Não tem disposições com o Congresso, com o próprio STF. Então, foi algo que ajuda as pessoas a entenderem que a gente tem que apoiar o presidente. Não é uma questão de idolatria, como a isentosfera coloca. É uma questão que ou a gente apoia ou a gente se lasca. Não tem outra solução. Não adianta agora ficar com falso moralismo, falsa imparcialidade, procurar pelo em ovo, porque não ajuda, só atrapalha. O desserviço da isentosfera é esse, atrapalhar o debate, porque já basta. A esquerda já está fazendo o contraponto dela. A esquerda sempre teve o domínio da narrativa. Agora já temos a isentosfera fazendo a mesma coisa em nome de uma falsa neutralidade. Eu vou colocar algumas coisas aqui, vou até pausar o jogo aqui para para não ter problema, né? Tem uma coisa aqui que tá até eu coloquei no meu Twitter e eu achei importante evidenciar, né? Que foi a fala do próprio ministro da Educação. Nesses 3 anos eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte na universidade. E o que me fez, naquele momento, embarcar junto era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso aqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Então, o que a gente tira por essa declaração do ministro Abraham? Claro que teve outras declarações do próprio presidente, mas eu achei muito importante evidenciar a fala do Weintraub. A imagem negativa que ele tem de Brasília.
Eu também tenho uma imagem muito negativa de Brasília. Eu acho que a concepção de Brasília é totalmente errada. Afastou o povo, a maior parte da população do Brasil, do poder, né? Quando era no Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, qualquer revolta ali, o povo já dava o recado deles, né? O povo já dava o recado. Agora, não colocando a cidade no meio do Brasil, no meio do nada. Claro que o objetivo de ter Brasília como capital federal foi um objetivo para evitar uma capitulação da capital brasileira em uma guerra, né? Porque era uma cidade litorânea, poderia ser invadida por mar. Era o pensamento muito antigo, além. E o projeto de construção de Brasília foi um projeto muito caro, né? Os 50 anos em 5 do JK, do Juscelino Kubitschek. E você vê que o jeito que Brasília afasta o povo, até o povo que mora em Brasília, cara. E você vê que as pessoas que estão nos cargos burocráticos, na burocracia, no estamento burocrático, elas têm uma desconexão da realidade do povão. Ainda falam em nome do pobre. E como o Abraham Weintraub falou, que ele falou como o Abraham Weintraub, ele não falou como ministro da Educação. O que acontece? As pessoas lutam para ter liberdade. E o que a gente está vendo? A liberdade sendo colocada em segundo plano. Ou não? Eu enxergo que as pessoas estão abrindo mão da liberdade em nome da segurança. Já dizia Benjamin Franklin, quem abre mão da liberdade para ter segurança não merece ter os dois. E é isso que está acontecendo. As pessoas não estão valorizando o bem que é a liberdade. E liberdade não é você, eu sou livre para, sei lá, tomar cachaça, sair pegando meio mundo, ir aonde eu quero ir, não. É uma liberdade de pensamento, é uma liberdade de convicções, é uma liberdade muito além do ir e vir. Quando a gente fala em liberdade, é uma liberdade de você expressar o que você sente. Que o Brasil nunca foi um país livre para você falar o que você pensa. Nunca foi, desculpa. O Brasil nunca foi um país que as pessoas falam do que pensam, por medo de represália, medo de perder emprego, de perder oportunidade. E você vê isso, você vê que se um artista dá uma declaração que não agrada a patotinha, a panelinha do Projac, da máfia do Denê ali da cultura, essa pessoa é cancelada. Ou eu estou errado? A gente vê que até as próprias pessoas estão com medo de falar o que elas pensam. Isso é péssimo. O brasileiro tem que lutar assim, pela liberdade em todos os sentidos. E liberdade exige, sim, responsabilidade. Exige que você tenha a maturidade de entender o que é certo e o que é errado. Mas viver preso não ajuda porra nenhuma, tá? Você achar que você vai abrir mão do que você acredita, abrir mão dos seus valores em nome de uma segurança, que um outro ente, uma terceira pessoa vai dizer o que você tem que acreditar, o que você tem que seguir, porque ela te dá comida, ela te dá segurança, ela te protege do mundo. Esse é o problema de um Estado paternalista. O que é um Estado paternalista? O Estado provê tanto e não provém só o sustento, tipo assim, subsídio ou coisas para a população. Estou falando prover de um sentido do Estado se tornar tão dependente que as pessoas precisam dele para tomar decisões. Por quê? Porque as pessoas elas acabam não conseguindo pensar por si só. As pessoas não conseguem mais achar por elas a solução das coisas. Ela precisa de um Estado regulador, um Estado que controle as relações comerciais. Foi por isso que a gente votou no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele é um democrata. Ele defende a liberdade de expressão até das pessoas que o atacam. Só que, se essas pessoas têm a liberdade de atacar o presidente Bolsonaro, o Bolsonaro também tem o direito de responder na mesma moeda.
Porque o que essa mídia faz com ele é um verdadeiro assassinato de reputação. O Bolsonaro tinha que processar todo mundo. E assim a galera sair processando essa mídia canalha. Aí eu vejo o Datena, não, que o Bolsonaro não sei o que o Bolsonaro não sei o que. Não, o Bolsonaro tá certo. Tem que processar mesmo. Tem que fazer alguma coisa. O que esses caras estão fazendo é um absurdo. É um absurdo total. Tá? Porque não tinha esse escrutínio. Nunca teve esse escrutínio antes na história desse país em relação ao presidente. As falas do presidente têm impacto. Eu achei que eram as ações do presidente tivessem impacto. Não só as falas. Não porque ele fala palavrão. Eu prefiro um presidente falar palavrão do que um presidente ladrão. Nem foi o Lula. Demagogo pra caralho. Hein? O Fernando Henrique Cardoso. O que o Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer eram? Pessoas prudentes, sofisticadas. Ah, pelo amor de Deus. Esse povo parece que nasceu ontem. Parece que esse povo é criança. A reunião era uma reunião interna. O Sérgio Moro quis vazar, vazou. Foi um verdadeiro tiro no pé. Por quê? Porque a população não desaprovou. A população aprovou as declarações que estavam naquela reunião. E o presidente Bolsonaro, ele sai fortalecido. Ele sai fortalecido. Infelizmente, claro que é chato certas atitudes do pessoal da isentosfera, da grande mídia. Mas o próprio presidente Bolsonaro defende a liberdade para eles também. Se Bolsonaro fosse ditador, era muito cômodo para ele ser ditador. Primeiro porque ele não tem poder para ser ditador. Segundo porque ele não quer ser ditador. Nunca passou pela cabeça dele. Ele sabe o quanto que assassinaram a reputação dos militares por conta do regime militar. A má impressão que muitas pessoas colocaram no regime militar, que era outro contexto. Claro que houve problemas, houve situações extremas, mas era um contexto de uma outra época do mundo, que infelizmente parece que não passou, mas enfim, a situação era grave naquela época, tinha a sua gravidade naquela época, mas o regime militar teve também seu lado bom, mas o povo na época, uma grande maioria dos brasileiros confiava naquilo lá. Por mais que, mas tem que ter uma democracia, tem que ter não sei o que, sim. Mas a própria democracia que elegeu o Bolsonaro. Não que as pessoas foram manipuladas. Mas manipuladas por quê? Se Bolsonaro sempre disse o que a população queria ouvir. Porque o Lula, ele teve quando o Lula teve um certo discurso para... Presidente. Peraí, quando o Lula teve um certo discurso em conciliador em 2002, não era manipulação. Teve marqueteiro, né? O Jorge Oliveto. Aí eu vou colocar um vídeo aqui pra depois exibir e... Alô, pessoal. Ouvi dizer que o Moro e o Celso de Mello estavam escondendo um vídeo da reunião do ministerial do Bolsonaro para depois exibir e... vamos mostrar ao povo quem é o Bolsonaro. Pois mostraram. Bolsonaro é o presidente dos nossos sonhos. É o presidente que todos os brasileiros quiseram e querem. É o presidente que não suporta ver uma elite armada oprimindo um povo desarmado. Porque é isso que vocês gostam, Celso de Mello e Moura. Vocês gostam de você estar armado pessoalmente e ainda com guarda-costas armado. Então, para vocês oprimirem gente desarmada, para matar velhinha, para assustar criança. É isso que vocês gostam. Vocês não valem o que peidam. Celso de Mello e Sérgio Moro, vocês não valem o que peidam. O povo inteiro os despreza. Quer ver vocês dentro da lata do lixo, dentro da privada. Não digo nem na cadeia, porque na cadeia ainda tem gente mais decente do que vocês. Vocês têm que ir para a privada, isso se os cocôs não expulsarem vocês de novo. Tá bom? É isso. E tá errado, né? Enfim, esse vídeo aqui vai ser um pouco rápido, não quero mostrar muitas coisas além aqui, é só para comentar isso aí. Muito obrigado, pessoal.